Resumo da semana. Muito bem, como toda sexta-feira no painel eletrônico, e para quem ouve depois o resumo da semana no podcast da Rádio Câmara, nós estamos entrando agora com mais esta informação sobre o que aconteceu na semana de 27 a 31 de julho. E para falar sobre os debates e votações mais importantes, nós vamos receber mais uma vez a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bem com você? Oi, Márcio, tudo bem para quem escuta a gente aí também? Olá, nesse resumo da semana, como você colocou, última semana de julho, semana de intensas votações na Câmara, os deputados, eles se concentraram, né, Márcio, nas votações num dia que foi a quarta-feira, mas na verdade se estendeu aí votação até a madrugada de quinta-feira, foram 16 horas seguidas de votação na Câmara nessa semana. Pois aí, como resultado, muitas matérias aprovadas, né? Foram 6 medidas provisórias e um projeto de lei, é isso, Ana? Exatamente, Márcio, como você colocou, 6 medidas provisórias, um projeto de lei, e a maioria dessas medidas já vai, inclusive, para a sanção, porque dessas medidas aprovadas pela Câmara nessa semana, algumas delas já tinham sido votadas pelo Senado e, portanto, agora já poderiam seguir a sanção, e outras foram votadas pelos deputados aí de quarta para quinta-feira, né, algumas delas já na madrugada de quinta-feira, e o Senado, na própria quinta-feira, já votou esses textos. Vamos, então, acho que a gente podia começar, Márcio, falando, então, dessas medidas provisórias aprovadas, que já tinham até passado pelo Senado e, portanto, elas, por essa última votação na Câmara, puderam seguir a sanção presidencial. São duas essas medidas provisórias. Uma delas é a medida provisória 944, que ela trata do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, né? Os deputados, o relator, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ele concordou com as mudanças feitas pelo Senado, e os deputados também acataram essas mudanças. A gente lembra que a MP 944, ela já tinha sido votada pelos deputados, os senadores fizeram algumas modificações, e agora, então, a votação final. Essa MP, além de ter, esse Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que significa o quê? Ali para as médias e pequenas empresas há uma disponibilidade de crédito para financiamento da folha de salários, e aí são 17 bilhões de reais para custear essa folha de pagamentos. Ainda há um acréscimo de 12 bilhões de reais para o PRONAMP, que é aquele programa também criado aí durante a pandemia para o apoio das micro e pequenas empresas. O relator Zé Vitor, o deputado Zé Vitor, comentou durante as discussões da 944 no plenário que parte que os recursos para o PRONAMP, muitos já tinham sido utilizados, já estava até sem recursos do PRONAMP, por isso aí a medida provisória 944 também colocando um acréscimo de 12 bilhões de reais nesse programa, o PRONAMP, de apoio às micro e pequenas empresas na pandemia. Aproveitando também, a gente teve a aprovação pelos deputados nessa semana da medida provisória 986, que é aquela medida que regulamenta os repasses para as regras Aldir Blanc. Essa lei Aldir Blanc, ela prevê a transferência de 3 bilhões de reais para estados e municípios criarem um suporte aos trabalhadores da área da cultura que foram muito afetados durante essa pandemia, claro, e agora essa MP, ela disciplina ali como é que vai ser esse repasse, são esse repasse. O Senado, Márcio, ele tinha feito modificações no relatório do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, principalmente em relação a algumas regras para transparência na utilização desses recursos, mas retornando o texto à Câmara, o deputado José Guimarães, até, segundo ele, ouvindo as entidades culturais, ele rejeitou as emendas do Senado e, portanto, a medida provisória, então, segue para a sanção presidencial, expectativa, segundo a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que relatou a lei Aldir Blanc, quando o texto passou pela Câmara, a expectativa é de que esses pagamentos, de que esses recursos já comecem, então, a ser liberados
pelo governo a partir do dia 6 de agosto. Essas duas MPs, então, foram aprovadas pela Câmara nessa semana, a MP 944 e a MP 986, já tinham até passado pelo Senado, também retornaram à Câmara e, portanto, foram à sanção. Outro projeto, que aí já nessa questão aí de votação final, de conclusão e votação final pela Câmara, aprovado nessa semana, Márcio, foi o projeto 2424, PL 2424 de 2020, que ele veio do Senado para o quê? Para incluir os profissionais liberais e os microempreendedores individuais nas regras e beneficiários do PRONAMP, que é esse programa que eu citei há pouco, né, o programa de apoio a micro e pequenas empresas durante a pandemia. Então, por exemplo, advogados, contadores vão poder participar desse programa, desde que eles não sejam ali sócios das empresas, não recebam um salário. É bem no aspecto mesmo como trabalhadores liberais ou microempreendedores. O relator dessa proposta, o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, ele até disse que poderia fazer algumas considerações em relação a esse projeto, mas que para que essa proposta ela já seguisse logo para a sanção e não tivesse que retornar ao Senado, então os deputados concordaram em não modificar esse texto e, portanto, esse projeto de lei também teve a votação concluída pela Câmara e, portanto, seguiu a sanção presidencial nessa semana. Perfeito. E além dessas, a gente teve mais 4 medidas provisórias que agora saem da Câmara e vão para análise do Senado. Isso. E essas medidas provisórias, eu até coloquei aqui, né, Márcio, no início do resumo, algumas dessas MPs, inclusive, foram votadas pela Câmara durante a quarta-feira, na madrugada de quinta, e na própria quinta-feira elas já tiveram a votação concluída pelo Senado. Uma dessas MPs, e foi a que provocou maior discussão, que teve maior discussão durante esse dia de intensas discussões na Câmara, foi a medida provisória 945, que trata do setor portuário. Essa MP, ela prevê uma série de regrinhas ali para que os trabalhadores portuários avulsos, eles possam, por exemplo, no caso daqui que já são idosos, que têm comorbidades, ou que estejam, por exemplo, com tosse, que estejam com sintomas da Covid-19, que eles possam ser afastados e possam receber uma indenização por esse afastamento. O relator dessa medida provisória, o deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, ele propôs algumas modificações ao texto original da MP, inclusive, por exemplo, aumentando a idade de 60 para 65 anos, no caso desses trabalhadores que seriam afastados por conta de idade, e o que mais provocou discussão no plenário, Márcio, aí foram praticamente 7 horas de discussão, que ficou previsto que o setor portuário ele é um setor essencial. E aí muitos parlamentares de oposição comentaram no plenário se isso não poderia fazer com que os trabalhadores portuários ficassem impedidos de entrar. Foi uma discussão muito, no fim das contas, a maioria dos deputados concordou com o relatório do deputado Felipe Francischini. A MP 945, então, com essas regras para os trabalhadores portuários durante a pandemia, foi aprovada. Ela perde a idade no primeiro posto. E aí, o Senado, na própria quinta-feira, já votou esse texto do relator Felipe Francischini, portanto, confirmou o texto da Câmara, e essa MP 945, então, pode seguir a sanção presidencial dentro do prazo dela, ela não perdendo a validade. No Senado, essa discussão, Márcio, sobre a essencialidade, e aí muitos senadores, assim como deputados, colocaram que grande parte do comércio exterior brasileiro depende do trabalho dos portos, aí mais de 90%, e também colocaram essa questão da essencialidade, se isso não poderia prejudicar o direito de greve. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, entendeu que não, falou, inclusive, que não entendia dessa forma e que, portanto, mesmo sendo serviço essencial, caso os trabalhadores portuários eventualmente entrem em greve, se eles mantiverem um mínimo desse serviço, não haveria problema no entendimento, então, do Senado. Outra medida provisória aprovada pela Câmara e em seguida pelo Senado nessa semana, a MP 941, que destina 2 bilhões de reais para diversos ministérios no enfrentamento da Covid-19, inclusive entre esses ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Também, pelos deputados, pelos senadores nessa semana, a medida provisória 948, que para o
cancelamento de viagens e cancelamento de shows nessa área cultural, na área do turismo, durante a pandemia de Covid-19, permitindo ali que haja o ressarcimento aos consumidores, desde que eles façam pedido de ressarcimento ou atendam ao pedido de remarcação dentro de um prazo de 120 dias a partir da publicação da nova lei, sendo ela sancionada pelo presidente. Prevê ali que até o fim do ano, portanto, até 31 de dezembro, há essa possibilidade de cancelamento, de remarcação de serviços nesse setor de turismo e cultura. O relatório do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, Márcio, também prevê a questão de crédito, né, nesse setor, e aí o que a gente vê é que esse relatório do deputado Felipe Carreiras foi aprovado também pelo Senado e, portanto, a medida provisória 948 segue para a sanção presidencial. E aí, como você colocou, Márcio, ainda tem mais uma medida provisória aprovada nessa semana pelos deputados, a MP 946, que trata dos saques do FGTS e da extinção do fundo PIS/PASEP. Mas essa, Márcio, ela foi votada pelos deputados, chegou no Senado, foi votada na quinta no Senado, mas os senadores fizeram modificações à medida provisória 946, que na Câmara ela foi relatada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que inclusive foi entrevistado aqui pelo painel eletrônico, que está disponível em podcast, para quem quiser acompanhar essa entrevista com os detalhes dessa medida provisória. Esse texto, então, ele, resumidamente, ele permite que o trabalhador saque até R$ 1.045, portanto, um salário mínimo do FGTS. Uma parte já sacou em junho, outra parte está sacando agora já em julho, e sem seguir aquelas regras para saques emergenciais do FGTS, aí prevendo esse saque de agora por conta da pandemia. Lá no Senado, os senadores incluíram a possibilidade, outras possibilidades de saque total do FGTS durante esse período de pandemia, relacionada ali ao trabalhador demitido sem justa causa, ou que pediu demissão, enfim. O relator lá no Senado dessa medida provisória, Bezerra, que a gente até começou a ver, o senador Bezerra concordou em fazer essas inclusões ali, mas disse que não há um compromisso do governo em manter essas alterações relacionadas a outras possibilidades de saque total do FGTS durante esse período de pandemia. Então, esse texto, ele volta para a Câmara, o prazo para a votação da medida provisória 946 é dia 4 de agosto, portanto, na próxima semana. Segundo o senador Fernando Bezerra, há um compromisso já e um acordo para que esse texto seja votado a tempo, e, portanto, essa medida provisória que permite, então, esse saque emergencial do FGTS e transfere os recursos do fundo do PIS/PASEP, que desde 88 não tinha mais aporte de recursos ali, que esses recursos de contas inativas do PIS/PASEP passem para o FGTS também. Vamos ver, então, como é que vai se dar nos próximos dias, na próxima semana, a votação dessa medida provisória 946, que, portanto, então, volta à análise da Câmara. Pois é, a cada semana a gente é redundante, não é, Ana Raquel? Porque a produção legislativa tem sido bastante volumosa, bastante grande, mesmo nesse período de pandemia. Além de tudo que você comentou, a Câmara também votou uma série de urgências para acelerar a tramitação de outros projetos que, a partir de agora, também vão entrar na pauta da casa, não é? Exato, como do próprio, a gente até fez entrevista aqui no painel eletrônico, que também se tornou um podcast, com uma delas a urgência para a chamada Lei do Gás. Houve muito debate em plenário, inclusive alguns parlamentares contrários à votação desse projeto nesse momento, mas há a possibilidade, sim, dessa e outras propostas serem votadas nas próximas semanas, relacionadas aí diretamente ao combate à Covid-19, mas também outros temas, né? E, como você disse, né, Márcio, muitos assuntos. A Câmara acabou concentrando nessa semana as votações na quarta-feira, mas foram 16 horas de votação, como eu disse. Muito bem, nós falamos então com a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, a respeito das votações mais importantes no plenário da Câmara, na verdade, todas as votações
de medidas provisórias e projetos de lei no plenário da Câmara dos Deputados. E antes de me despedir, eu quero quebrar o protocolo e desejar muita saúde para sua mãe, para sua família, Ana Raquel. Está todo mundo torcendo por você. Obrigada, Márcio. A minha mãe se recebeu essa notícia de estar com Covid-19, mas está bem, graças a Deus, e a gente está acompanhando para que tudo fique bem nos próximos dias, nas próximas semanas. Obrigada pelo carinho.